Hora de falar sobre o Corinthians. E André será ou não negociado com o Milan? Posso contar que a ideia do presidente Osmar Stabile nessa segunda-feira era de só negociar o atleta se o Corinthians conseguisse 24 milhões de euros. Vale a lembrança de que o acordo praticamente fechado havia sido sinalizado em 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Stabile tem sido pressionado por pessoas próximas e também por torcedores, além do Dorival Júnior, para não vender o André. A nova pedida de 24 milhões de euros inviabiliza o acordo. Só que o Stabile tem sido pressionado pelo Milan a assinar o que ele já havia combinado, sob o risco de perder o processo na FIFA, ter de entregar o André e ainda sofrer uma punição. Nessa segunda-feira havia uma reunião marcada entre o Stabile e o empresário do jogador, o Diogo Silva. Não consegui a confirmação se essa reunião aconteceu. A reunião estava programada para as 19 horas no Parque São Jorge. A novidade é que ao longo de todo o dia o Stabile mandou recados ao representante do André de que só toparia negociá-lo por 24 milhões de euros. A saideira sobre esse assunto: o André seria liberado, usaria essa semana de folga por conta da eliminação no Campeonato Paulista para viajar até Milão, onde faria exames médicos e assinaria o contrato, embora a transferência marcada apenas para metade do ano. Sem esse acordo entre Milan e Corinthians, a tendência é que o André fique de bico. Vamos ver como é que essa coisa se resolve. Antes de mudar de assunto, só outra informação importante do Timão: João Ricardo, goleiro contratado do Fortaleza, não será mais jogador alvinegro. Ele foi reprovado nos exames médicos. Vale a lembrança de que ele acaba de vir de uma cirurgia no ombro. O Corinthians desistiu da contratação do atleta, que não chega mais por empréstimo até o fim da temporada, prorrogável por mais um ano. João Ricardo, goleiro, foi reprovado nos exames médicos, então não vai assinar contrato com o Corinthians. Estava já acertado há 2 meses o João Ricardo, ainda que ele tenha passado por uma cirurgia no ano passado, estava em recuperação, mas os exames médicos acabaram apresentando ao Corinthians que o João Ricardo era uma contratação de risco. E ele volta para o Fortaleza. Então, é uma contratação descartada, jogador reprovado, tá? Fez a avaliação com mais de um profissional, fez a avaliação com os profissionais do clube, fez ali alguns exames no Albert Einstein e foi reprovado João Ricardo. Então, o Corinthians volta numa estaca zero, porque há o interesse, mesmo do técnico Dorival Júnior, da contratação de um goleiro mais experiente, até com um exemplo, e dos bastidores eu escutei na época da contratação, do acerto, né, no caso, com o João Ricardo, que o Corinthians usava muito exemplo do Palmeiras com o Marcelo Lomba, que era um goleiro que era de grupo, que era experiente, que numa situação de necessidade do Hugo Souza, de Copa, de convocação, de até problemas físicos ou suspensões, tinha um goleiro de confiança, porque hoje os garotos que estão no banco do Corinthians não dão essa confiança toda pro gol do Corinthians. Então, a situação é essa. João Ricardo era o nome que agradava o Dorival, trabalhou com o Dorival no Ceará, agradava o Marcelo Paz, trabalhou com o Paz no Fortaleza, mas reprovado nos exames médicos, ele volta pro PC. O João Ricardo ele fez a mesma coisa que o Alisson ia fazer. O quê? Trabalhou no Ceará e no Fortaleza. E o Samir Carvalho mandou aqui, ó, falei ontem que tava dando um conselho, não cravem o João Ricardo, pois ele podia ser reprovado. Então essa notícia que Fábio Lázaro traz pra gente. É um problema para o Corinthians não concretizar essa negociação? Aliás, isso tem acontecido, né? Tanto de quem chega quanto de quem sai. O Tchoca quase foi, não foi, o Alisson quase chegou, voltou, e o André agora. Isso tem sido uma tônica desse Corinthians aí, Pedro. Tem sido, né? Os casos do Alisson e do André, principalmente, mas aqui acho que é um pouco diferente, né? A gente tem aí uma questão médica que às vezes só aparece numa ressonância magnética, às vezes o jogador tem um incômodo, tem um histórico, mas a gente só descobre na hora do exame, para isso que existe um exame mesmo, né? E acho que é relativamente comum no futebol contratações serem barradas por descobertas nos exames médicos. Eu acho esse caso um pouquinho diferente dos outros, o que não muda o fato que o Corinthians tem tido aí esses episódios, essa indecisão e essa coisa de negócios já estão praticamente fechados e de repente batem lá no presidente e a coisa não acontece bem assim. Realmente tem sido aí uma tônica do Corinthians. Falando nisso, como é que ficou a situação do André, hein, Lázaro? A última notícia que a gente estava acompanhando, né? O Corinthians falou, não, por esse valor eu não vendo mais, tem que subir esse valor. Mas o Milan sinalizou que pode aumentar essa proposta. E tem o lado do jogador também, né? Que quer ir pro clube, que o empresário dele já fez um post ali sobre o Milan. Enfim, como é que ficou essa situação toda? Pode ter uma nova reviravolta. E agora a relação entre Corinthians e o jogador.
Vamos lá. Nesse momento, a negociação não é dada como encerrada, mas ela é tratada como uma negociação travada e o André é jogador do Corinthians. O Corinthians já deixou claro para o Milan que não vai aceitar a oferta de 15 mais 2 milhões de euros, né? 15 milhões mais 2 em relação a metas que seriam estabelecidas quando o jogador fosse o jogador do Corinthians, enquanto o atleta estivesse no Corinthians, facilmente eram metas batíveis, mas o Corinthians recuou. E a informação que eu tenho, inclusive tem algumas informações que eu apurei há pouco, alguns minutos, é que há um desgaste grande dentro do Corinthians pela posição do presidente Osmar Stabile em recuar em diversas situações. Há um incômodo em relação ao departamento de futebol do Corinthians, especialmente esse incômodo seria do Marcelo Paz, que entende, tá? E aí segundo as pessoas com que eu falei, apurações que eu fiz, o Paz entende que são situações que prejudicam institucionalmente o Corinthians. Em relação ao staff do André, também houve muita irritação. O Diogo Silva, que é empresário do André, foi até a Itália, ele que trouxe as propostas, tanto as verbais, como a da Inter e da Juventus, quanto a formal, que era do Milan. Existia um interesse muito grande que o negócio acontecesse por parte do staff do atleta. O próprio jogador queria sair, e mesmo assim, mesmo o Corinthians conversando, mesmo o Corinthians entendendo o lado, o Corinthians bate o pé. Mas a informação que me chegou é que o Osmar estava sinalizado desde o princípio sobre o negócio e o Osmar voltou atrás. E esse retrocesso virou de narrativas, né? Para alguns, essa posição do Osmar é uma posição de salvador da pátria, ele se impôs. Soube também que o Osmar nunca esteve convicto em relação ao negócio. No entanto, ele deu o aval para que ele fosse prosseguindo, e quando estava próximo de finalizar, não finalizou. E aí houve esse problema. Gente, mas se não estava convicto, como é que deu aval para seguir adiante? É complicado, né? Ô, Lázaro, só uma dúvida que eu fiquei aqui. Esse incômodo, tem um incômodo grande do staff e do jogador, isso ficou bastante claro. Agora é mais do presidente em relação ao Paz ou do Paz em relação ao presidente por essas reviravoltas quando o negócio já está praticamente finalizado? Do departamento de futebol, que é liderado pelo Paz, mas que tem outros funcionários, que tem outras pessoas que trabalham com o presidente. O incômodo porque o entendimento é que o departamento de futebol do Corinthians fica exposto. E o que faz todo o trabalho, que tem uma autonomia, mas essa autonomia vai até a página 2. Então, todos os movimentos, a gente até trouxe uma matéria que havia uma tentativa de influência política, de envolvimento político de pessoas que servem o presidente. No caso do Alisson, no caso do Kaique, no caso do André, a palavra final foi do presidente. Então, a autonomia do Marcelo Paz ela acaba justamente no momento que chega ao presidente, que é a autoridade máxima. Só que quando o presidente não está jogando junto, isso deixa o departamento de futebol exposto. E é o incômodo, existe um incômodo do departamento de futebol, e aí quando eu falo departamento de futebol, leia-se Marcelo Paz, porque ele é o líder do departamento, em relação ao presidente retroceder a essas decisões. PVC, há alguns incômodos, atritos e uma bateção de cabeça mesmo, né? Nesse início de ano e nesse início de gestão de Marcelo Paz. Vão ter que se entender um pouco melhor aí. Eu acho que assim, o Corinthians tinha depois da final da Supercopa, na semana da final da Supercopa, eu ouvi muito, já falei aqui, que o André é jogador de Premier League. O Milan hoje não é time de Premier League. O Milan hoje não é time de Champions League. Vai ser no ano que vem. Mas o Milan da Champions League do ano que vem, ele vai fazer o quê? Ele vai ser, as últimas vezes, ele cai nas oitavas de final, fica na fase de grupos. O que vai acontecer com o Milan? O Milan, lamentavelmente, hoje, o Milan não é o Milan que a gente conheceu. Os empresários do André estão doidos para fazer a negociação, porque é uma negociação que vai ter comissão e depois vai ter 20% de mais-valia, e aí você vai ganhar na próxima venda, porque ele vai bater no Milan, vai chamar a atenção e vai para a Premier League, ou vai para a França, ou vai... E aí tem o sonho do jogador, de jogar na Europa, ainda que o Milan hoje não seja o clube mais atraente do mundo, mas é o sonho do atleta. Eu acho que o sonho do atleta existe, mas o sonho mesmo, neste caso, é do agente. É o bolso. O agente tem o sonho de fazer um negócio. É tipo o sonho do Roger Guedes no Catar. Cara, pro André, pro plano de carreira do André, eu acho mais negócio esperar o meio da temporada e saber se vai ter uma oferta de Premier League. Só que o Corinthians... Por que o Marcelo Paes avançou no negócio e o Osmar Stabile foi meio inseguramente deixando avançar? Porque o Corinthians precisa do dinheiro. Porque o Corinthians precisa arrecadar e fazer dinheiro. Então, se você vai fazer 25 milhões de euros, você recebe 17,
E talvez daqui a 3 meses tenha uma proposta de 30. Se o André jogar o que jogou nesse início de ano. Pode não ter nenhuma de 17 também. Pode. 25 milhões de euros é a maior negociação da história do Corinthians. 25. 17 não. 20 foi o Moscardo. Eu pessoalmente acho que para o André é melhor consolidar a trajetória dele no Corinthians e depois ir para um clube da Europa, que pode até ser na Itália, mas pode ser em outro lugar também. Pedro, o que você falou, né, é o debate que vem sendo colocado dessa questão do André, né? Ele vale pouco, ele vai valer mais no meio do ano, e é o próprio argumento do Marcelo Paz, mas também pode valer menos, e é óbvio que o futebol tem um risco inerente ali, né, da decisão. Se foi barato ou se foi caro, tem um problema que é o Corinthians ter 70% e não deter o 100%, que obviamente seria um valor maior, né, se fosse o 100%. Mas você acha que não valeria a pena essa negociação, ou valeria a pena essa negociação pensando na situação financeira do Corinthians, que também não tem muito poder de barganha, porque precisa fazer dinheiro, porque as contas chegam, e o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Eu acho que valeria. Primeiro porque o Corinthians tem uma dívida gigantesca, o Corinthians tem um plano judicial de pagamento a credores, tem uma lista, tem uma fila, o Corinthians quer renovar talvez com o Memphis, o Corinthians tem aí questões de montagem de elenco. Eu discordo um pouquinho do PVC, porque eu acho que o Milan realmente não tá num grande momento, mas é um time grande da Europa, é um time com uma baita história, e você sair do Brasil direto pro Milan, eu vejo como uma transferência legal que mexe com um garoto, com um jovem jogador. Mas, claro, existe a possibilidade de esperar, recusar, para receber uma proposta maior lá na frente e de um time que interesse ainda mais. Mas é um risco, né? Futebol brasileiro, o jogador pode se lesionar, ele pode cair de produção. Agora, acima de tudo, se o Corinthians acha pouco, recusa a oferta e fala, não, 17 não, eu quero 25. O que não dá para acontecer é a coisa escalando, todo mundo criando expectativa. Aí troca e-mail, troca contrato, uns uma parte do assina, né? O departamento assina. Esse é o problema. Aí depois chega lá na hora do presidente, não quero mais. Ele ainda sai meio como herói mesmo, o que o Fábio falou é verdade. E é verdade, todo mundo fica exposto, né? O Paz fica exposto, o departamento de futebol, o jogador. Com o Alisson a gente viu isso muito, né? O Alisson ficou muito exposto, ele tá tendo dificuldade para achar agora o espaço no São Paulo, então tem que ter uma cadeia profissional de comando ali. Não gostou da proposta? Recusa, não faz o negócio. É válido, é uma escolha válida. Mas não deixa a coisa ficar fermentando, para aí chegar pra torcida, não. O presidente não deixará a nossa promessa ir embora. Ok, mas não é assim que a coisa tem que andar, né? Sem dúvida, né? Falta uma organização, no mínimo, ali, nessa tomada de decisão e como essas negociações estão sendo levadas, né? Lázaro, muito obrigada, hein? Muitas informações por aqui do Corinthians. Até amanhã. Eu agradeço. Só para encerrar, caso a negociação realmente não se concretize e o Alisson permaneça o André, permaneça no Corinthians, a tendência, o Corinthians tudo a dar uma valorização salarial, não vai renovar o contrato, porque o contrato foi recentemente renovado, mas vai dar uma valorização salarial para o jogador. Vai ser uma forma até de atenuar uma frustrada, que é o que caminha nesse momento. Mas a negociação não está encerrada, e ainda existe ali um ponto ali de pode ser que feche, mas nesse momento esse ponto é bem difícil que aconteça. Boa. Então, o jogador, né, o Corinthians tentando compensar aí o jogador de alguma forma com uma valorização salarial. E claro, né, as portas não foram encerradas de fato. Então, vamos ver se o Milan aumenta essa proposta, enfim, se essas conversas avançam. Isso aí, então, torcedor corintiano, esse aí é o vídeo com as informações do Corinthians nessa terça-feira para você. Se você gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Aqui, Corinthians fanáticos, todo mundo apaixonado pelo Timão. Vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Eu volto amanhã com as últimas do Timão para você. Valeu!